Boa noite, meus irmãos. É com gratidão que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do estudo dessa noite. E para essa noite eu escolhi um título chamado Sistema de Vida, que é desse livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca, onde nós vamos falar um pouquinho de Jesus. E aí nós vamos começar com uma citação de Chico Xavier, onde ele diz assim: Jesus é um sistema de vida, ele não escreveu, não se imortalizou por uma obra literária que definisse uma raça, um povo. Tudo o que ele ensinou é aplicável à vida cotidiana, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja na África, seja no continente europeu. Chico Xavier. Está no livro Lições de Chico Xavier, de A a Z. Então ele diz que Jesus não escreveu nenhuma obra literária, mas tudo que ele escreveu, ele é aplicável em qualquer lugar do mundo, para qualquer um de nós. Então nós vamos começar a nossa reflexão pensando em Jesus, o Criador dos ensinamentos cristãos. E nós podemos começar nos perguntando o que Jesus representa. O que Jesus representa na vida de cada um de nós? Nós já paramos para fazer essa pergunta? O que Jesus representa na vida de cada um de nós? Nós temos noção de quem é Jesus? Nós temos noção da importância que ele tem na nossa vida? Como que nós nos aproximamos de Jesus? Como nós conhecemos Jesus? Eu, por exemplo, conheci Jesus quando eu nasci, porque eu nasci numa família católica. A minha família sempre morou próxima a uma igreja, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Londrina, onde os meus pais se casaram, onde eu fui batizada, onde eu fiz os sacramentos. Depois eu me tornei espírita e continuei conhecendo Jesus um pouco mais. E como que foi que eu me aproximei de Jesus nesse percurso? Cada um de nós tem a forma como se aproximou de Jesus no percurso da sua religiosidade, né? E aí nós podemos também, para poder aprofundar mais essas nossas lembranças, lembram aquela pergunta que Jesus fez a Simão Pedro, onde ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro que eu te amo, Senhor. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Aí na terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Se Jesus perguntasse isso para nós com certeza diríamos também que nós amamos Jesus. Mas quando Jesus fez essa pergunta para Pedro e quando ele faz essa pergunta para nós, porque ele nos pergunta isso também, na verdade ele sabe do nosso sentimento, ele sabe que nós o amamos, mas nós sabemos o quanto nós amamos Jesus? É importante responder essa pergunta, porque o quanto nós amamos Jesus vai nos mostrar o quanto estamos dispostos a seguir os seus ensinamentos. Então é muito importante isso. E voltando na citação de Chico Xavier, quando ele fala que Jesus é um sistema de vida, então ele deixa claro também para nós que Jesus é uma escolha, né? Jesus é um projeto, é uma proposta de vida que nós escolhemos para nós. E essa proposta, ela demanda comportamentos, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, onde nós nos tornamos cristãos de fato. E ser cristão nos leva a 2 caminhos. Há um caminho formal e há um caminho vivencial. O caminho formal todos nós fazemos, que é ir ao centro espírita, que é ir aos estudos, que é participar das atividades, dos seminários, né? Das obras, às vezes, muito às vezes, das questões sociais. Então as questões formais é a gente ir na igreja, ir no culto, ir no centro. Isso é questão formal. Agora, a vivência, né? A forma vivencial de ser cristão é a forma mais difícil. E nós estamos fazendo qual das duas?
A formal é necessária para a gente conhecer nossa religião, para a gente se fortalecer nos conhecimentos, para a gente compartilhar, conviver com os companheiros, é importante. Mas é mais importante ainda sermos cristãos vivenciais, ou seja, qual é a aplicação do Evangelho de Jesus que nós estamos colocando na nossa vida, quando nós escolhemos esse sistema de vida para nós, o sistema de Jesus. É igual um sistema de computador. A gente baixa ele no computador, mas se nós não usamos, ele fica lá só instalado. Será que nós instalamos o sistema de Jesus aqui, mas não instalamos aqui no nosso coração? Então, continuando aqui com a nossa reflexão, se Jesus é um sistema de vida, então vai além dos dias marcados para a gente praticar a nossa religiosidade, né? Vai além dos dias marcados de ir no centro e de ir nas igrejas. Como o sistema de Jesus é uma proposta de vida, então quando nós escolhemos Jesus, Ele quer que nós ajamos como Ele. E como é que nós podemos agir como Jesus? Nós temos que amar como Ele, perdoar como Ele nos perdoou e nos perdoa sempre, né? Compreender o próximo como Ele nos compreende sempre. Então eu vou ler aqui, que nós sejamos mansos e humildes como Ele. Então é assim que nós vamos seguir a proposta de vida de Jesus, agindo como Ele. E aí eu vou ler para vocês, é bem curtinho, uma mensagem que é um testemunho cristão, um testemunho de um escritor cristão chamado Ed René Kivitz, que ele conta como é que ele se converteu ao cristianismo. Ele diz assim: quando me tornei discípulo de Jesus, imaginei que fosse apenas mudar de religião e que isso implicaria acreditar em algumas coisas nas quais antes eu não acreditava, ou então participar de determinados rituais religiosos dos quais antes eu não participava. Imaginei, inclusive, que a grande questão de meu relacionamento com Jesus era que eu deveria abraçar um novo código moral e que meu discipulado com Jesus era apenas uma questão ética. Além disso, eu imaginava que poderia contar com seus favores para resolver meus problemas. Vejam isso, meus problemas cotidianos. Afinal, Jesus é mestre em milagres, mas com o passar do tempo fui percebendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Ele queria que eu me tornasse outro tipo de pessoa, um tipo de pessoa exatamente igual a Ele. Pronto, é essa a proposta de Jesus, que eu me torne, que nós nos tornemos outro tipo de pessoa, uma pessoa exatamente igual a Ele, com um coração igual ao dele. Mas é possível ter um coração igual ao de Jesus? Claro que é. É lógico que é. Então, Jesus não pediria, né, para nós alguma coisa que nós não dessemos conta. Se Ele diz que nós precisamos ter um coração igual ao dele, é porque nós conseguimos ter um coração igual ao dele. E essa edificação de sermos iguais a Cristo, iguais a Jesus, já começou. Nós estamos fazendo isso hoje. Quando nós aplicamos o Evangelho no nosso dia a dia, nós estamos aplicando esse sistema de vida. Estamos nos melhorando, estamos nos igualando a Jesus. E Ele, inclusive, deixou um manual para nós. Como que nós podemos fazer isso? Sempre nos perguntar, né, nos lances da vida. A gente sempre deve nos perguntar nos lances da nossa vida. Por exemplo, como Jesus agiria no meu lugar? Em determinada situação, a gente deve perguntar isso no momento do conflito. Como Jesus agiria no meu lugar? De que forma Ele amaria? Como Ele perdoaria? Como Ele compreenderia as fragilidades humanas? Nós estamos sempre querendo ser perdoados pelos nossos defeitos, porque nós não podemos também entender os defeitos dos outros. Como Ele trataria meus familiares mais difíceis? Como Ele executaria as minhas funções no trabalho? Como Ele lidaria com os meus inimigos? Como Ele enfrentaria as minhas adversidades? Como Jesus carregaria a minha cruz? Isso são perguntas que nós podemos fazer e, sabendo a resposta, nós podemos agir como tal. E para finalizar, eu vou lembrar uma música aqui do Padre Zezinho, que é um admirável
padre, né? Quando eu era criança, ouvia muito na catequese a música de Padre Zezinho, tenho certeza que muitos aqui também, que ele diz que uma criança o parou com caneta e papel na mão, fazendo algumas perguntas, perguntando para ele, né, o que era preciso para ser feliz. Vocês lembram? E ele responde o quê? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Viajei no tempo aqui agora. E é isso. Essas são propostas, desafios, mas que vão nos levar à evolução. Aplicar o Evangelho no nosso dia a dia, cantando essa musiquinha todas as vezes que estivermos em conflitos. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Pensar como Jesus pensou, e quando chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade nessa singela reflexão da noite. Boa noite.